שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que o amor, a misericórdia e toda a sorte de bênçãos de Hashem continue sobre a vida de vocês. Amém, não é? Obrigado você que saiu da sua casa, se deslocou até aqui, um dia com uma chuvinha, mas ainda assim várias pessoas vieram. Que o Eterno abençoe vocês grandemente. Eu sempre digo, se nós temos disposição para irmos em tantos lugares, nós temos que ter disposição para servir ao Eterno. Os dias que nós estamos vivendo não são nada mais, nada menos do que a abertura do fim. Nós estamos entrando numa era apocalíptica. Não espere muito dessa época. É uma época em que o meu pai já dizia para mim quando eu era garoto: vai chegar um tempo em que você vai ter dinheiro, mas não vai ter o que fazer com ele. O dinheiro não vai comprar. Vai ter uma escassez tão grande de alimentos, de água, que não adianta você ter o dinheiro. Você tem o dinheiro, mas não consegue comprar. Quem tem o produto não vai vender. É simples de ver isso. As coisas, os produtos estão triplicando de valor. Triplicando. O dinheiro, ele não tem tanto valor. O que vale é o produto. Então nós estamos partindo para o fim. A paraxá dessa semana é a paraxá Noah. A segunda paraxá do ano. Nós começamos a semana passada em Bereshit, na paraxá Gênesis, primeira paraxá do primeiro livro da Torá. E nós estamos em Noah. Porém, a paraxá, ela tem muitos assuntos que podem ser abordados, muitos assuntos, não é? Dezenas. Eu optei por um tópico dentro da paraxá, que foi na paraxá de Noah, que aconteceu o advento da Torre de Babel. Então, um assunto, olha que coisa tremenda. Isso aconteceu aproximadamente 3.500 anos atrás, aproximadamente. Talvez eu erre um pouquinho para cima, para baixo. Mas esse assunto, ele é mais atual do que se parece. Esse assunto de 3.500 anos é exatamente o que está acontecendo hoje. Exatamente. Por quê? Os mestres da Torá, os rabinos, ensinam o seguinte: tudo que vai acontecer, já aconteceu. Tudo que está por vir são sombras do que já aconteceu. Então tudo que você vê escrito, Apocalipse, já aconteceu, mas vai acontecer novamente. Corpo transformado no dia do arrebatamento, no dia da volta do Mashiach, no dia da volta de Jesus, já aconteceu, vai acontecer novamente. Não vou entrar em detalhes aqui, que eu tomaria muito tempo para explicar cada tópico, mas, porém, contudo, eu quero que você se atente, porque a Torre de Babel, eu coloquei Babel lá, porque tem muita gente assistindo, pessoas de vários estados do Brasil e de outros países do mundo nos acompanham. Então eu coloquei bem português mesmo, bem aportuguesado para ficar fácil. Mas na verdade o nome é Bavel, ok? Não Babel, Bavel. Então nós vamos estudar no livro de Bereshit, lá no capítulo 10, versículo 1, e vamos para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que está falando exatamente o mesmo assunto. Então vamos lá? Concentradíssimos, eu quero que você aprenda.
Eu quero que você entenda. Deixa eu te falar uma coisa, existe um segredo. O eterno só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Foi por isso que eu falei para vocês. Tem gente que está aqui desde o início dessa casa e eu acho que não entrou em órbita ainda. Vem numa festa, falta duas, vem na penúltima, falta a última. Não entendeu. Eu gostaria que vocês fossem trabalhar, você que é empregado ou você que é patrão, eu gostaria que vocês fossem trabalhar do jeito que você vem na igreja. Vai, falta 2, 3 dias, chega a qualquer hora que você quiser, vai embora mais cedo. Por que você não faz assim na empresa? Sabe por que a gente não faz assim na empresa? Sabe por que a gente não faz assim com a nossa família? Porque a tua empresa, a tua família, os teus interesses estão acima do eterno. É por isso. O dia que o eterno estiver acima de todas as coisas na sua vida, você nunca mais vai faltar e nunca mais vai chegar atrasado. Mas enquanto ele não for o ponto mais importante da sua vida, ele vai ficar sempre em segundo plano. O que acontece com a Torre de Babel? O povo começou a achar que era muito sábio, muito inteligente. O povo começou a erguer o nariz, como diz na linguagem popular, e a soberba tomou conta do coração deles. O Eterno, ele prepara um líder, ele prepara um governante, ele prepara alguém para estar à frente do mundo, do governo, do país, da cidade, de acordo com a geração, de acordo com a população, de acordo com a obediência ou a desobediência. Tudo que você padece, tudo que você sofre, tudo que você reclama do governo, tudo que você reclama da cidade que você vive, a culpa é única e exclusivamente sua. Porque quem votou foi você. Quem colocou o cidadão no governo foi você. Quem colocou o cidadão na prefeitura foi você. Quem colocou o vereador lá foi você. Então, qualquer coisa que aconteça, se a cidade está esburacada, arrebentada, sem assistência médica, sem saúde, eu não sei como está. Eu não disse que está, eu falei se está. Eu dei uma suposição. Aqui não estou fazendo uma acusação política. Por favor, eu estou ensinando vocês. Então, se isso acontece numa cidade, não se preocupe, não fique irritado. E não adianta entrar no Facebook e começar a bombardear seus governantes. Porque foi você que colocou ele lá. A sua vida é o que é, que você conduz ela assim, para ser assim. Você só não tem mais prazer na vida porque você opta por caminhos errados. O Senhor fala, seja manso e humilde, petudo e estúpido. O Senhor fala, ama o teu próximo, você quer ver ele morto. Não, mas eu gosto dele. Tomara que morra. Você quer que Deus te dê dinheiro, te dê riqueza, mas você não dá nada para ele, você é uma munheca, um pão duro, um avarento. Babel. Um povo que se esqueceu de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada nessa terra que passe de graça. Tudo que você fizer, você vai colher. Tudo. Tudo. E se você for um salvo, um escolhido, nenhum centavo vai ficar para trás. Porque você não pode partir dessa vida devendo. Vamos lá. Bereshit capítulo 10, versículo 1. Está escrito o seguinte. Eis a genealogia de Noa. Noa teve 3 filhos. Shem, Ham e Yefté.
filhos do nosso patriarca, um tzadik, um homem justo e correto, o mais justo e o mais correto da sua geração. Talvez você não saiba, o seu conceito de justiça e a sua obediência, quem vai colher são esses bebês aí que eu estou olhando aí, ó. Aqueles pequenininhos que estão lá embaixo. Os teus filhos colhem o que você é hoje. Eu estou colhendo o que o meu pai, o pastor Arnaldo, plantou. Genealogia. Papai plantou a vida inteira, semeou a vida inteira. Hoje eu colho. Minhas filhas colhem o que o meu papai plantou e o que o pai delas está plantando. Mas os meus netos colherão o que o meu pai plantou, o que o Rocha Marco Antônio plantou e o que as mães deles estão plantando. Se vocês entendessem isso, os filhos de vocês não sofreriam nessa terra. Porque isso é tremendo. Então ele teve 3 homens. 3 homens. O primeiro nome que aparece na lista é Shem. É por isso que a gente fala aqui todo dia, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito o nome. Mas não é bem a tradução exata. Baruch Hashem não é bendito o nome, é bendito o sêmen. Que sêmen? O sêmen de Shem. Porque Yeshua é da genealogia de Shem. É da semente, do sêmen do primeiro filho de Noa. Então quando eu digo Baruch Hashem, bendito seja o sêmen do primeiro filho de Noa, que gerou uma geração que veio o nosso Mashiach, Yeshua. Isso é lindo demais. Então é bom que você comece a saber o que é você está pronunciando. O que o Rosh está falando? O que os líderes estão falando aí? Baruch Hashem. É daqui, dessa essência. Mas vamos dar continuidade, vamos lá. Os filhos de Han, um deles se chamou Cush. E Cush teve um filho, ou mais filhos, mas um em destaque. O primeiro que aparece se chama Nimrod. Então, Noah tem Shem. Shem gera Cush. E olha aqui. Perdão, tem Han. E Han gera Cush. E Cush gera Nimrod. Pensa aqui. Bisneto do patriarca. Uma geração muito próxima. Mas por que se Nimrod é uma geração tão próxima de um patriarca que é um tzadik, um justo? Por que esse homem se destacou tanto? Nós vamos entender o porquê. E isso vai ser um alerta para você que está aqui presente e para você que nos assiste. Vamos em frente. Noah, que gera Han, que gerou Cush, que gerou Nimrod. Agora olha a tradução do nome do rapaz. Nimrod do hebraico é Maradá, que significa rebelar. O nome do menino, a tradução do nome do menino de Nimrod é rebelar. Olha, a segunda geração depois de Noa, o garoto recebe o nome de rebelar.
Deixa eu dizer uma situação para vocês. Eu vou pegar um gancho, mas não quero, eu estou mudando minha forma de ensinar. Vocês estão percebendo? Tem muitos pecados que você pode cometer, poder não pode nenhum, mas que te trazem pequenas consequências. Mas você quer ver um pecado que vai desgraçar a sua vida? Chama-se rebelião. Analisa todos os amigos que você conhece, que já passou por essa casa, ou outras congregações que rebelaram a situação que eles estão hoje. O cidadão não levanta mais. É abominável a rebelião. Então veja só. Esse menino recebe um nome que se arremete à palavra rebelião. E essa maradar significa, numa tradução mais detalhada, significa ele rebelou. Ou ele desertou. O que é desertar? É abandonar, trair o caminho, negar a sua essência, a sua origem. Isso é desertar. Eu não falei deserdar. O português é muito difícil de trabalhar com ele. Deserdar é eu pegar uma filha, que eu tenho 2 filhas, e eu digo, eu vou deserdar uma filha. Eu vou tirar ela da lista de herdeira. Aqui é desertar. É diferente. É abandonar. Ok? E o que o nome dele quis dizer? Que ele, tendo uma essência, esse menino, tinha uma essência divina nele muito grande, uma Shekhinah. Neto de quem era? A essência de Noa estava nele. Porque Noa tinha a essência de Adão. Imagine, uma geração ali, 1000 anos. Então tinha a essência de Adão em Noa. Noa passa para os seus 3 filhos a essência do nosso patriarca Adão. O nosso patriarca Adão tem uma essência divina. E esse menino, como é filho do filho de Noa, ele herda a mesma essência. Porém, o que nunca se esperava é que ele rebelasse. É porque você nunca sabe quem vai rebelar. Às vezes a pessoa que você mais confia é a que vai dar as costas. Então veja só uma coisa, veja só um detalhe importante. Sendo ele dessa geração, e a multiplicação das pessoas estava muito rápida, a população já estava crescendo, porque saíram da arca quantas pessoas? 8. 3 filhos, 3 noras, o pai e a mãe, Noa e sua esposa. 8 pessoas. Mas como já estava na 3ª geração, já tinha muita gente. Porque não tinha irmãos, naquela época era crescer e multiplicar. Era um filho por ano. Olha, era filho que não tinha brincadeira. 10, 12, 15 para cada mulher. E aí por diante, sei lá quantos. Imagina quantas crianças, quantos meninos foram nascendo ali nessas 3 gerações. Então olha só. Ele usava as vestes de Adão. O que é usar vestes de Adão? Essência. Essência divina. Ok? A essência ainda estava muito nova ainda. O pecado ainda não tinha entrado dentro do DNA dessas famílias ainda. Eles estavam muito próximos do eterno. Então olha só. Ele se acha poderoso, porque Deus deu para ele o dom da retórica. Se o cidadão tiver o dom da retórica, o dom do convencimento, e ele pender para o mal,
ele leva uma multidão com ele. E Nimrod tinha essa habilidade, a habilidade do convencimento. E o que ele faz? Ele comete a primeira rebelião humana. Ele começa a dizer para as pessoas. Você já ouviu quando você vai falar da Torá para alguém e a pessoa fala assim para você, ó, não é bem assim. Você não está interpretando corretamente, não é bem assim, é o espírito de Nimrod. Ele começou a falar assim para as pessoas, não é bem assim, você não está entendendo, você está sendo muito radical, não tem nada de lei, de Torá, não, você está equivocado na sua interpretação. Então ele foi o primeiro homem a tomar para si o espírito do anti-Mashiach, o primeiro da história da humanidade, foi Nimrod. Quando ele fez isso, que ele se voltou contra o Eterno, ele traiu os anjos superiores, traiu os anjos inferiores e o próprio Hashem. Por quê? Porque ele era de uma linhagem sagrada. E quem é de linhagem sagrada não pode cometer tal crime. Anjos superiores são os dos tribunais celestiais, os malachins. E os inferiores são os anjos da classe chamado Ish. Os anjos que foram criados com uma essência inferior para que pudessem andar sobre esse planeta e estar ao nosso lado. Porque os que têm a essência celestial plena não pode descer aqui. Então ele traiu as duas classes angelicais com essa atitude que ele fez. Nimrod. Olha a gravidade. Então os nossos atos podem nos trazer uma gravidade enorme. Nimrod, pode seguir? Ele nasceu 95 anos após o dilúvio. Pensa aqui. Depois que as águas do dilúvio baixaram, 95 anos mais tarde nasce Nimrod. Com 40 anos de idade, naquela época, 40 anos se tornava adulto, ok? Hoje os meninos de 12 já acham que é dono de si. Olha como é que está degradando, olha como está ficando difícil a situação. Então ele tinha 40 anos de idade, ele passou a ser adulto. Com 40 anos ele começa a liderar a tribo de Cush. Ele passa a ser o líder da tribo. Por quê? Por causa da sua retórica. Por causa da sua facilidade de convencimento. Eu disse que esse assunto está mais atual do que nunca. Hoje, os governantes dos países estão manobrando a massa do mundo inteiro. O Covid é uma experiência que nós estamos vendo aí. Eles dizem para você que tem o vírus, que não tem, que tem, que não tem. Mas quem trabalha com o vírus anda de máscara, capacete, luva, roupa emborrachada, borracha de botina de borracha, o cara parece um astronauta. Mas você anda com uma máscarazinha de papel para a rua aí, que enfia os 2 dedos lá dentro assim, por baixo, tá, e cai, o nariz usa no queixo. Você está se protegendo contra um vírus que os caras parecem um astronauta para não se contaminar com ele. Massa de manobra. Nós somos massa de manobra. Eles fazem o que querem com a população. Porque entra aqui o conceito da retórica, do convencimento. Os maiores líderes das maiores igrejas, eles convencem as pessoas por causa da sua retórica. As pessoas creem nele, acham que são santos, poderosos. Fazem sinais, milagres, maravilhas, mas pelo poder da persuasão, da retórica. É a geração que nós estamos vivendo. Aí você liga o rádio, tem propaganda política. Aquele que estava lá governando, pronuncia e diz: estou de volta, conte comigo nos próximos 4 anos. Como se
Que 4 anos maravilhoso que foi a gestão desse senhor vereador, desse senhor prefeito. Retórica. Palavras de convencimento, persuasão, foi a mesma arma política usada por Nimrod. Não mudou nada, nada. Esse homem era religioso, filho de um patriarca, ele era filho de Noa. O senhor não acabou de falar que era neto? Irmão, por favor, compreenda a linguagem. Neto era filho. O cidadão era de uma linhagem real, de uma linhagem celestial, de um tzadik, era religioso. Então não creia só porque o cidadão diz que é ou deixa de ser rabino, roche, pastor, apóstolo. Toma muito cuidado com títulos. Eu aqui não estou apontando ninguém, eu não falei nome de ninguém, eu não falei nome de ministério nenhum. Eu estou vos ensinando. Se eu não usar termologia, você não vai aprender. Então olha só, o homem era religioso, era conhecedor da Torá, ele tinha a Torá oral, ele tinha o Talmud, ele tinha a Torá, ele sabia de cor. Mas olha só, decidiu que Deus não era mais necessário. Vamos substituir Hashem. Nós não precisamos dele, vamos ter o nosso governo. Vamos ter a nossa administração, a gente faz tudo. Humano e espiritual, deixa conosco. Deixa comigo. E muitos acreditaram, assim como muitos líderes arrastam multidões. E assim se sucedeu. Tomou a decisão de substituí-lo e com impressionante poder de persuasão convenceu as pessoas a se rebelarem contra Hashem. Então eles estavam numa planície muito grande e ele disse: façamos uma torre, que essa seja o marco, que essa seja o ponto central, que se o Eterno resolver lançar um dilúvio dessa vez, ele não vai se dar bem, porque a nossa torre vai alcançar os céus, e se o Eterno mandar um dilúvio, a gente escala pela torre, estamos livres, nós não dependemos mais dele, e nem da sua ira. Sabe o que me surpreende, que eu fico pasmo? Como que tem pessoas que acreditam em certas situações, em certas pregações, em certas conversas? Como que tem gente que pode acreditar que um líder vai construir uma torre e que vai estar livre da mão de Hashem, do Eterno? Como que alguém pode acreditar numa ideia absurda dessa? Como que alguém pode ser tão ignorante a tal ponto de crer mais no homem do que no próprio Eterno? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, veja só, Nimrod é o resultado da maldição lançada por Noa sobre o seu filho, né, no livro de Bereshit, capítulo 9, versículo 25. Noa, muito feliz, plantou um vinhedo depois que ele sai da arca. O seu vinhedo foi muito frutífero, muita uva. Ele pega e prepara lá um jarro de uva e ele tomou um pouquinho mais do que podia. Você pode tomar vinho, mas é pouquinho, é uma dosezinha para alegrar o coração, para tratar o seu estômago. Mas as pessoas não entendem o que é isso biblicamente. Vai lá que você vai ver Shaul, você vai ver o Brit Hadashah, você vai ver em outras passagens bíblicas o Eterno dizendo: o vinho traz alegria. Alguém aqui acha que Shlomo, o rei, você acha que tomava vinho? Vocês acham que Yeshua, na hora que foi transformar a água, transformou em suco de uva? Hã? O mestre cerimonialista, esse cerimonialista que você vê na festa hoje, que você contrata uma equipe de cerimonialista, o cerimonialista da festa em que Yeshua estava presente, quando ele experimenta o vinho, ele fala: puxa vida! Você deixou o melhor para o fim?
Ninguém deixa o melhor para o fim, o melhor vinho. Por quê? Por que ninguém deixa o melhor vinho para o fim? Porque a galera já tomou todas, até no meio da festa. Se você der o melhor no fim, ninguém vai perceber se é bom, se é ruim, tá tudo alegre. Alegria só. E Yeshua preparou jarros de vinho. Só se não entenderam a Bíblia. Talvez não entendeu, né? A linguagem aí está meio obscura. Mas o Senhor também não atua, Ele não aprova. Ele não aprova você encher a cara. Isso é proibido. Tomar todas é proibido. Se você tem uma deficiência na área no alcoolismo, se você veio de uma deficiência no alcoolismo, não tome nada, toma água. Temos que ser sensatos. Não quero desviar o assunto. Então vamos lá. Porém, Noa toma um pouquinho mais de vinho. Nesse dia que ele tomou 4,5 litros. Diz o Talmud, o Midrash, não é? Ele tomou 4,5 litros, ele errou um pouquinho na dose. Ficou alegre demais. Caiu de sono lá, Márcia. Tomou 4,5 litros. Não pode, Paulo. Entendeu? É 2 dedinhos, irmão. Mas tem uns couro grosso aí que toma 2 dedinhos. Ó. Mas é 2, assim, não é assim. Mas não adianta, eu ensino, eu falo, eu desço o chicote, mas parece que não aprende. Bom, Noa tomou 2 dedinhos, de 1 galão, 4,5 litros. Quando ele está lá, bem animado, provavelmente caiu em sono. E um filho dele chamado Han, vai lá e toca no seu pai. Eu não quero também entrar nessa questão, porque vai tomar muito tempo. Ele cometeu um crime. Despiu seu pai. Isso é proibido perante a Torá. Viu seu pai nu. O pai acorda e diz: você está amaldiçoado. Tu servirás os teus irmãos. E Nimrod é filho desse pai. Então cuidado com o que você fala para o teu filho. A criança está brincando dentro de casa, você fala: ô, trem atentado. Hã? Xinga o filho, xinga a filha, amaldiçoa o filho, amaldiçoa a filha. Gera maldições nessa geração. E o que acontece com Nimrod? Esse menino veio de uma geração que foi amaldiçoada. Aí, Noa lança uma frase pequena, com 3 palavras: maldito seja Canaã, que é a geração de Han. Maldito seja. Vamos lá. Nimrod, por nascimento, ele não tinha o direito de ser governante. Não tinha. Pela genealogia, ele não poderia assumir a posição de governante. Então ele assumiu a força. Assumiu pela retórica. Assumiu pelo poder de convencimento. E como é que está o mundo hoje? O mundo hoje está vivendo pelo poder do convencimento. Nós estamos conversando hoje sobre as fronteiras. Brasil abre fronteira, não abre, fecha, não abre com a Argentina, abriu agora com o Paraguai. Europa abriu fronteira, agora já fechou de novo. Persuasão, você não sabe o que está acontecendo, se realmente tem vírus, se não tem, se está contaminando, se não está. Ei, essa cidade aqui tinha 7 contaminados, nós estávamos tudo em quarentena, fechado, enclausurado. Hoje tem 10 mil contaminados, está tudo aberto, as lanchonetes, restaurante, está tudo no oba-oba, churrasco e festa para todo lado. 10 mil contaminados. Mas quando tinha 7 eu não podia sair na rua. Eu lembro até hoje que no começo da pandemia, para eu sair aqui na rodovia, que eu moro aqui na rodovia, para eu sair ali, eu tenho que ficar no acostamento, esperando, passa carro, e passa carro, e passa carro. E logo no começo da pandemia, quando lacrou tudo, eu parei no acostamento, olhei para um lado,
Olhei para o outro, pensei comigo, acho que o mundo acabou e eu fiquei. Mas não tinha um jegue na estrada. De vez em quando tem um jegue perdido ali. Não tinha um jegue. Não tinha uma bicicleta, uma monareta, uma bis. Não tinha nada, uma motoquinha. Podia entrar de ré, de frente, dando seta, andando de lado. Pensei, acabou o mundo. Tem ninguém na rua, sumiu o povo do planeta. Não, hoje tem 10 mil contaminados. Eu chego ali para vir para a igreja, eu tenho que sair de casa 20 minutos antes. O povo vindo do rancho, tá todo mundo no rancho. Aí tem dia que eu estresso, falo, não dá. Eu tenho que vir de contramão no acostamento para vir para a congregação, porque a galera tá vindo do rancho, todo mundo de quarentena, todo mundo de máscara, tá tudo assim, todo mundo com medo de morrer. Persuasão. Nimrod. Persuasão. Então vamos lá. Quem é ele? Ele é o ancestral de Edom. Genealogia de Edom, dos edomitas. Roma é Nimrod. E de onde que vem a maior persuasão? Olha a notícia que nós tivemos essa semana de Edom. Liberou, pode casar com quem quiser, tá tudo liberado, politicamente correto, vamos agradar a todos, não pode nem falar porque você te apedreja, põe fogo. Por isso que eu não falei nada, né? Entendeu? É a mesma raiz de Esav, contrário a tudo que é santo, contrário. Então foi o primeiro anti-Mashiach. Vamos partir para o final? Olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Para que ninguém vos engane de modo algum, porque o Yom, o dia, não virá. O dia está aí. Quem é o Yom? Aharit, Hayamim. O Yom é o Aharit, Hayamim. O que é Aharit Hayamim? Os últimos dias, o dia do Senhor, aquele dia, o Yom. Porque o Yom não virá, exceto que venha primeiro Nimrod, exceto que venha primeiro o anti-Mashiach, exceto que venha primeiro o anti-Torá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa notícia que nós recebemos essa semana, vamos esquecer as outras, que já vem burlando há muito tempo. Essa dessa semana é anti-Torá? É? Então o anti-Torá, o homem anti-Torá, já está aí. É aquele que prega tudo contra Deus, que rebela tudo contra o que se diz Deus, que está registrado no livro de Tessalonicenses. Olha aqui. Antes que venha a primeira rebelião e o homem do pecado, o homem que apoia o pecado, que assina embaixo no pecado, o filho da perdição, aquele que dá o aval e diz, essa frase você já ouviu muito e vai continuar ouvindo daqui para frente. Nada a ver. Nada a ver. Esse povo interpreta mal as escrituras, nada a ver. Esse é o filho da perdição. Tudo liberado. Você está diante. Você é a geração do anti-Mashiach. Eu estou alertando essa igreja há muito tempo, porque aqui eu posso alertar. Fiquem ligados, porque o Mashiach está às portas. Até tem um conto rabínico de um rabino de uns anos atrás, agora recente, talvez 20 anos, 10 anos, não sei exatamente, mas a essência que é o importante. 2 rabinos conversando, um diz para o outro, na semana que vem eu estou indo para uma viagem, eu vou até o país tal.
O rabino diz para ele: mestre, mas por que tu vai fazer essa viagem, mestre? Ele disse: eu preciso ir lá resolver uns problemas. Ele diz: não vai, não vá. Mas por que não vou? Porque o Mashiach já está aí, já estou ouvindo os passos dele. Vai que nessa viagem, Mashiach volta, o senhor não está aqui no Eretz Israel, o senhor não está aqui na terra de Israel. Não faça essa viagem, Rebbe. Olha a preocupação dos rabinos ortodoxos. E nós que temos acesso às Escrituras, não estamos muito preocupados. Por isso, as Escrituras dizem: seremos pegos de surpresa. Nimrod já está de pé. E o seu governo já está avançado, mais do que você imagina. Esse processo começou quando eu comecei a palestrar. Estamos com 8 anos da Beit. Eu palestrei 12 anos. No meio do percurso, então vamos arredondar 12 anos, 10, 12 anos atrás. Eu soltei uma palestra com esse assunto aí, ó. Olha lá. Quer ver? Presta atenção. A comunidade europeia resolve fazer um concílio de cooperação. Como alguns países estavam oscilando financeiramente, havia uma oscilação, talvez de Espanha, talvez Portugal, talvez Itália, uma oscilação financeira, um desce, o outro sobe, desce, sobe financeiramente. A comunidade se preocupou para que toda a Europa, no seu contexto, não viesse à falência. E então o que eles fizeram? Uma inteligência lá sobrenatural, que é a inteligência que vai se opor contra o Mashiach. Essa mesma inteligência deu a seguinte ideia: para que não afundemos, para que não venhamos à falência, formemos um concílio de cooperação mútua. Vamos reunir os países da comunidade, transformamos tudo numa moeda só e nós erguemos aqueles que estão fracos. Os países fortes da comunidade erguem os países que estão fracos. Isso foi feito e começou-se a funcionar a comunidade europeia. Mas o que chamou muito a atenção, que muitos novos aqui da casa nunca viu esse assunto, por isso eu trouxe também, é que o cartaz, o banner, eles colocaram uma torre de Babel, uma torre inacabada, porque eles não conseguiram terminar a torre, porque está escrito na passagem de Babel, que quando o Eterno olhou lá de cima e disse: o que eles estão arrumando lá embaixo? O que eles estão fazendo? Desçamos, disse o Senhor, desçamos, vamos conferir o que esse pessoal está arrumando, porque não é possível que eles chegaram a essa conclusão, de construir uma torre para me afrontar. Desçamos. Ele mandou os seus juízes aqui embaixo. E a comunidade europeia faz uma torre, e coloca no banner, uma torre antiga, olha lá, inacabada. E o mais interessante, o que foi que aconteceu em Babel? Quando estavam todos construindo a torre, que o Eterno manda os seus mensageiros, ele faz o quê? Ele faz a divisão de línguas. Isso é separado por classe no Talmud, eu não vou entrar nisso porque é chocante e tem coisa que eu nem concordo. Tá bom? Eu não vou entrar nesses méritos. Mas o que acontece aqui? O Senhor vem e traz a confusão de línguas. Foi aí que começou a se falar português, francês, inglês, mineirês. Saiu tudo de lá de Babel. Veio tudo de lá. Entendeu? Então veio a confusão de línguas. A comunidade europeia faz um banner com uma torre de Babel inacabada e escreve a frase principal, o slogan do concílio de cooperação. E o slogan é Europe, many tongues, one voice. Europa. Muitas línguas, uma só voz. Sendo que o Eterno tinha que
uma só língua. Antes de Babel, era uma só língua. Eles estão zombando do Criador. A comunidade europeia zomba do Criador, colocando um banner escrito Europe, many tongues, one voice. Europa, muitas línguas, mas nós vamos ter uma voz só. O que Nimrod fez? Chega todo mundo aí. Chega todo mundo. Cola em mim. Vamos ter uma só voz aqui em Babel. Um pensamento só. Uma atitude só. Um princípio só. Nimrod implanta um princípio humano de rebelando contra o eterno. O mesmo princípio. E vamos ter partido final? Bereshit 11:16. Hashem disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e vejo o que eles estão começando a fazer. Ei, imagine você, hoje você pega uma Bíblia, está escrita em português, mas você tem que ir lá numa Torá, você tem que ir lá nos escritos originais, você tem que ir lá escrito lá dentro do proto-hebraico, você tem que ir lá dentro do hebraico, e para traduzir, e você não consegue uma tradução exata. Está às vezes no aramaico, uma língua mais antiga ainda, que Yeshua usava também o aramaico, e você não consegue traduzir do aramaico, são pouquíssimos rabinos que falam aramaico e que lê aramaico. Então veja só como veio dificultar a nossa vida uma atitude de um homem chamado Nimrod. Se isso não tivesse acontecido, todos nós líamos hebraico. Todos os escritos do mundo inteiro eram numa língua só. Você leria e entenderia. Hoje nós lemos e não entendemos. Então trouxe uma dificuldade gigantesca. Essa é a maldição que foi lançada sobre nós. Babel, Nimrod, o poderoso caçador, ele é chamado na Bíblia. E eu digo que o poderoso caçador está caçando mais hoje do que nunca. E está caçando os que servem a Deus. Que quem está no mundo jaz no maligno. O que é jaz no maligno? Está morto. Está morto. Está morto. Agora olha que legal. O cartaz é bombástico. Mas aí os caras não ficam satisfeitos. Eles vão lá na cidade de Estrasburgo na França, e constrói o centro, o cérebro, o centro administrativo da comunidade europeia, e o projetista do prédio faz o prédio de um lado inacabado para fazer uma analogia com a Torre de Babel. Eles estão dizendo: nós somos a geração de Babel. Nimrod continua de pé. Nós continuamos governando sem Deus. Você está vendo a foto aí, ó. Olha o prédio inacabado. Olha lá. Presta atenção. Vamos para a próxima foto. Olha lá. Olha lá. E olha aí, o prédio foi feito de um lado, representando a figura da Torre de Babel, zombando das coisas do eterno. Está muito mais avançado do que você pensa. O governo do anticristo está muito mais avançado do que você imagina. Não é fácil você ver um estudo desse, não. Isso aqui é um quebra-cabeça. São várias peças sendo juntadas. Isso aqui é profundo, gente, é profético, é uma revelação. E nós terminamos aqui. O cenário para o anti-Mashiach nunca esteve tão evidente. A qualquer momento, manifestar-se-á aquele que governará as nações, mas com aparência de ovelha, mas que na verdade é um lobo. E já está enganando a muitos através de Facebook, através das redes sociais, através das postagens que nós estamos vendo por aí, que são anti-Deus, e os crentes não leem, não raciocinam, não refletem e compartilham. Eu estou ensinando essa casa. Analisa o que você compartilha. Analisa o que e de quem. Tem muita gente que já nos deu as costas, que rebelaram contra nós.
E fazem postagem e você vai lá. Oi! Concorda. E você nem sabe a situação. Você tem que procurar saber mais, se informar mais. Ah, por que, Roche? Quem concorda com as trevas? Está nas trevas. Quem concorda com o ímpio? Ímpio. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A Bíblia diz o seguinte, que eu não posso concordar com o pecador. Eu não posso concordar com o rebelde. Eu tenho que chamá-lo em particular e dizer para ele, saia da sua rebelião. E se ele rejeitar o conselho, nem se assente com ele. A não ser que você não queira viver Bíblia. Caso contrário, é isso que está escrito. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Glorifique a Deus pelo que você está ouvindo nessa casa. Glorifique. Glorifique. O Roche Marco Antônio é uma neblina. Só que os estudos que o Eterno me dá aqui é forte com força. Glorifica a Ele. Agradeça a Ele. Louve a Ele por você ter acesso a tantas informações preciosas. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Yevarecha Adonai veishmerecha Yaev Adonai panamelecha viunecha Is Adonai Adonai panavelecha veasem lecha Shalom.